Muito obrigada, deputado presidente dessa comissão, deputado Goulart. Quero saudar o ministro Kassab, que aqui trouxe toda a sua equipe numa demonstração, né, do tamanho, do peso, da estratégia que tem esse ministério. Por isso, não tinha como ser diferente. É uma pasta que trata de questões e que foi unificada, não existia um único Ministério da Ciência, Tecnologia e Comunicação. Eu acredito que isso, por si só, não é bom para o país. Eu acho que é um retrocesso a gente tratar assim a ciência, tecnologia e a comunicação conjuntamente, porque, na prática, isso trouxe insuficiências para a continuidade de muitas políticas públicas, entre elas, começando pelo contingenciamento. Eu participei de um tempo que eu fui secretária de Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco, no governo do então governador Eduardo Campos, que o contingenciamento no Brasil era zero. Não podia ter contingenciamento no Brasil em Ciência e Tecnologia, como também não podia ter em Pernambuco. Mas o que nós estamos assistindo é um contingenciamento, quando a gente olha os empenhos que foram... Eu não estou falando nem do que foi autorizado, estou falando de empenho. Do desempenho no governo Lula, em 2010, nós tivemos 11 bilhões de empenho, quase 12 bilhões de empenho no orçamento da ciência e tecnologia, só ciência e tecnologia. No governo Dilma, em 2013, nós tivemos 14 bilhões. Ali, em 2015, isso baixou para 10. Mas no governo Temer, já no ano seguinte, em 2016, isso foi para 7,7 bilhões. Em 2017, 7,4. E a previsão, né, até agora, claro, ainda estamos no início do ano, mas, se a gente observar na linha do tempo, é um corte de 50% só da ciência e tecnologia. E agora nós estamos falando de 2 ministérios. Então, acho que isso é muito grave para o país. Todos sabem que a retomada do crescimento tem uma forte correlação com inovação, com pesquisa, desenvolvimento e inovação de ciência e tecnologia. Todas as grandes economias do mundo, 70% dela vem da economia do conhecimento. Nós temos um sistema de ciência e tecnologia robusto, um sistema de ciência e tecnologia criado desde a década de 50, do segundo governo Getúlio Vargas, de CNPq, de Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, de Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, da FINEP. E, portanto, nós estamos vendo esse sistema claudicar em função de uma decisão política de não priorizar a ciência, a tecnologia, pesquisa e inovação no nosso país. Há um clamor da SBPC, da ABC, que fez, no seu último congresso da SBPC, apelos, porque os cortes impactam naquilo que é básico do nosso Sistema Nacional de Tecnologia, que são as bolsas, projetos e programas, havendo uma evasão dos nossos cérebros, que é o patrimônio, o capital humano maior que a gente tem no nosso país. Nós vimos crescer na curva, depois de uma decisão política e vontade política, a quantidade de mestres e doutores no nosso país, que é também uma política que vem da década de 60, mas que tomou vulto mais recentemente no nosso país. Então, eu primeiro quero pontuar que eu considero que isso foi ruim para o país. Embora o ministro Kassab seja um homem competente, não é bom para o país ter uma junção de 2 ministérios que são tão estratégicos. Eu aproveito para tratar de um assunto estratégico aqui também, que é o satélite, que é o assunto da comunicação. O Brasil tomou uma decisão muito importante, que é ter o seu próprio satélite geoestacionário de defesa e comunicação. Foram 2,7 bilhões, é o primeiro do Brasil, e que nós estamos comemorando um ano que ele está no espaço. A função dele, precípua e debatida amplamente na sociedade, era atender a defesa, 30% da capacidade dessa banda está atendendo, justamente, né, um grande ganho que tenha se preservado esse conceito inicial do uso do satélite. Porém, quando se trata da banda larga para a sociedade brasileira, nós vimos uma situação que paralisou. O satélite tem vida útil, ele tem 15 anos de vida útil. No entanto,
a Telebrás resolveu fazer um acordo com a americana Viasat. Ora, isso é uma questão de soberania nacional. Em 2013, nós vimos o mundo assistir às denúncias do Edward Snowden. Os órgãos públicos brasileiros, até a própria presidenta Dilma, foi grampeada. Isso é uma questão de soberania nacional. Para isso que a gente fez o satélite. E a resultante disso é que tem uma briga judicial e, até agora, nós só atingimos 0,1% do que nós estabelecemos de banda larga. Eu também considero isso uma coisa gravíssima, que nós precisamos dar o devido tratamento. Uma outra questão importante é a questão... são duas questões mais que eu quero aqui indagar. Os Correios, ministro. Os Correios, nós vimos agora, vai começar uma greve na semana que vem. Nós sabemos a importância da operação logística, do serviço postal no Brasil. Por mais que nós tenhamos a internet, ela também impulsiona os negócios via internet, que acaba criando faturas. As faturas de cartão de crédito ainda são recheadas nas caixas postais do nosso país. Esse próprio Congresso tratou de modificar estatutariamente o papel da EST para ela poder se adequar às inovações tecnológicas, como, por exemplo, os transportes de valores, né, toda e poder se apropriar de programa de software de internet para se modernizar e evitar que ela se extinga. O que nós estamos vendo é uma ameaça, se isso é a leitura que nós estamos dando, é que há uma vontade política de privatizar uma empresa que é a única operadora logística do nosso país e que também cumpre papel de políticas sociais, como é... Então, nós estamos vendo a demissão de 5.300 pessoas. Houve uma decisão que foi sigilosa, que os sindicatos no Brasil todo estão contestando, porque foram pegos de surpresa. Foi vazado pelo Estado de São Paulo o fechamento de 513 agências, né, no país, gerando essa quantidade de demissões. Isso é para servir as empresas multinacionais também, que atuam nessa área, como é o caso da Americana no satélite? E, por fim, ministro, a questão da EBC. A vida toda nós debatemos sobre a democratização dos meios de comunicação no Brasil. Isso, para nós, é muito caro. Isso faz parte da Constituição de 88. Foi uma luta muito grande para a gente poder ter o sistema público, estatal e privado no país. No entanto, a EBC, quando passou a existir, ela tem ela não tem um caráter estatal. O caráter dela é eminentemente público. E quando isso é uma questão da autonomia da comunicação pública. Então, nós vimos, segundo os próprios funcionários da EBC, intervenção do governo na EBC, e o que é mais evidente sobre isso é o Conselho Curador. O que dá o caráter estatal a uma empresa pública de comunicação é o seu Conselho Curador, que ele foi esvaziado. Então, além da censura, é a questão do esvaziamento do Conselho Curador. Então, ministro, essas questões é que eu venho aqui colocar numa perspectiva de a gente ver esse país retomar o seu crescimento. Isso só acontece se tiver vontade política para ter investimento em inovação no Brasil.